Saúde vem em primeiro lugar, uma frase que a gente ouve com muita frequência. Mas é assim mesmo na gestão pública. Na série de entrevistas que estamos fazendo sobre os grandes desafios para os governantes que tomam posse em 2023, o nosso tema hoje é saúde, com Arthur Aguilar, que é especialista com uma ampla experiência acadêmica e também na avaliação dessa política pública. Eu sou Lincoln Macário e esse é o Ponto de Vista. Arthur Aguilar, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente aprofundar nesse tema que realmente mexe com a vida das pessoas, literalmente, né? O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma conquista bastante ousada. É sempre muito bom a gente repetir para as pessoas que não sabem que poucos países têm um sistema universal com a pretensão que o SUS tem. Ele é, com essas características, talvez o maior do mundo. E a gente até vai bem com todas essas dificuldades ali na chamada atenção básica, saúde da família, na alta complexidade, um exemplo são os transplantes, mas na atividade intermediária, atendimento de emergência, ambulatorial, é aquela catástrofe que o brasileiro bem conhece. Por que isso acontece? Qual é o grande problema por trás dessa situação que faz o brasileiro sofrer tanto em filas, em espera? Perfeito, obrigado, Lincoln. Olha, eu acho que tem 3 razões para isso. A primeira é a gente olhar as filas como um sintoma de outros problemas do sistema de saúde. Então, por exemplo, a gente saiu agora que a maioria dos municípios brasileiros não bateram as metas de manejo das diabetes e da hipertensão na atenção primária. Quando a hipertensão não é manejada, ela pode virar uma coisa mais aguda cardiovascular que vai demandar cirurgia, procedimentos, exames. Então, muito do desafio das filas está associado a ineficiências em outros lugares. A segunda Na atenção básica, que eu mencionei que a gente vai bem, mas isso já mostra que a gente não vai tão bem assim, né? A gente vai bem em algumas coisas. Quando a gente olha, por exemplo, para pré-natal e para o manejo de doenças infecciosas, a gente assistiu, agora está voltando a mortalidade materna, mas a gente assistiu uma redução muito drástica nos últimos 30 anos. Mas a gente tem as condições de saúde da população brasileira mudando muito, né? É a chamada transição epidemiológica, cada vez mais pessoas com doenças crônicas. Essas doenças, elas exigem muito autocuidado e mudanças comportamentais. E o nosso sistema ainda precisa evoluir muito para fomentar esse tipo de mudança, para a gente gerenciar melhor essas condições. Aí não tem como deixar de mencionar que tem uma correlação de saúde com educação e com comunicação muito forte, né? O próprio SUS, inclusive, tem pesquisadores dedicados à comunicação em saúde para tentar, em boa medida, enfrentar esse problema, né, da mudança de hábitos, né? Exato, né? O SUS tem uma tradição que vem do Zé Gotinha, das campanhas de vacinação, e a gente tem um desafio de trazer essas tecnologias leves, que a gente chama, para outros desafios, né? Sobretudo o manejo das condições crônicas. Então, como se fazer alguém fazer exercício, não fumar, beber menos, aderir a todos os tratamentos necessários para você manter uma doença crônica estabilizada, né? Me parece que a gente tem que evoluir muito, assim, em fomentar esse tipo de comportamento. Isso puxa a nossa orelha de quem trabalha com comunicação, que talvez pudesse também estar mais empenhado nesse desafio, né? Mas eu quero tratar agora do coração do problema, que é dicotômico, né? Assim, a gente ouve muita gente, especialmente no ambiente político, falando: não, o problema do SUS é falta de recursos. Faltam recursos. Enquanto não tiver recurso, não resolve. Por outro lado, a gente vê muita gente falando assim: não, recurso tem, falta gestão, precisa gerir melhor. Isso a gente ouve. E para quem conhece minimamente o assunto, é claro que o problema é a conjugação dos dois, né? Realmente há de se melhorar bastante gestão, há de se melhorar muito em recursos. Mas o que vem primeiro? O que você acha que precisa ser atacado de maneira mais imediata ou de mais empenho por parte dos governadores, dos parlamentares, do presidente da República que assume em 2023? Me parece que a gente tem que realmente olhar para as duas coisas simultaneamente. E no IEPS a gente preparou um documento para as eleições que chama Agenda Mais SUS, que resume um pouco das nossas posições nessas duas áreas. Mas para financiamento, primeiro a gente tem que falar sobre o aumento do bolo.
E aí a gente tem da onde tirar, sabe? A gente tem hoje subsídios para saúde suplementar, por exemplo, que são imensos. A renúncia fiscal em saúde, em 2018, ela bateu mais de 50 bilhões de reais. Para dar uma ideia de magnitude, o orçamento federal do SUS é de cerca de 160. Então, assim, a gente precisa trazer... Um incremento de quase 1/3. E quando você está falando de renúncia em saúde, por exemplo, é aquele benefício fiscal que quase todos que pagamos imposto de renda temos quando a gente coloca coisas lá que às vezes para a gente parecem justas, mas se a gente olha para o conjunto da população é injusto, né? Porque a gente está tendo um privilégio, né? Exato, é um privilégio porque a maior parte da renúncia fiscal, sobretudo aquela que vai do imposto de renda, ela é apropriada pelos 10% mais ricos da população. Mais de 80% é apropriada pelos 10% mais ricos da população. Então acaba sendo uma política totalmente regressiva, né? Num país que você tem um sistema universal, será que faz sentido você subsidiar um tratamento suplementar para a população mais rica dessa sociedade, sobretudo uma sociedade tão desigual como o Brasil? Uma coisa que não me parece fazer tanto sentido. No entanto, é uma questão que segue, né? Agora, muito difícil convenhamos, politicamente. vamos analisar um pouco também a questão política. Há um enorme poder de pressão dos grupos que hoje se beneficiam disso, né? Porque afinal de contas, muita gente que usa o sistema suplementar usa por causa do benefício fiscal, da isenção do imposto de renda. E se não tiver, vai deixar de usar, o que vai impactar em todos os grupos, mas especialmente nos grandes grupos de saúde que vem se consolidando no país. Tem uma bela disputa política a ser feita aí, né? Exato. E aí a gente tem que olhar para dois lados, né? O Brasil tem um parque hospitalar, tem um complexo industrial de saúde, tem uma infraestrutura que é muito privada. E tudo bem, a gente tem que dissociar as questões de financiamento e de provisão. Tudo bem você ter uma provisão privada, mas a gente tem uma anomalia no financiamento. O Brasil tem uma proporção do gasto de saúde privada maior do que a dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país arquetípico, né, de um sistema muito privado. Então, a gente tem uma hipertrofia desse setor, né? Mas a gente não pode demonizar o setor privado, a gente tem que reconhecer que ele tem uma participação importante, mas que tem alguma ideia fora do lugar aí, sobretudo quando a gente vai olhar para planos de saúde, para as operadoras de saúde, né? Mas você vê espaço e principalmente disposição dos atores políticos de comprarem essa briga, porque, repito, vai ser uma boa disputa aqui dentro, especialmente da arena parlamentar, né? Por exemplo, retirada de alguns desses benefícios que, como você colocou, beneficiam especialmente a classe média alta, mas que tem um poder de influência enorme. Exato. É aquele clássico caso de grupos organizados versus um bem-estar difuso, né? E quase sempre, nesses casos, os grupos organizados tendem a ganhar. A gente tem uma oportunidade muito grande nessa próxima legislatura, que é realmente criar uma bancada que olhe para a saúde pública. Assim, hoje o Congresso está muito organizado a partir de entidades de classe, entidades de pacientes, entidades corporativas, né, do mundo do trabalho, mas não temos como na educação, por exemplo, uma bancada tão assim, ativa, olhando de uma maneira sistêmica para a saúde pública. Eu acho que é uma das prioridades para a próxima legislatura. Mas justiça seja feita, partindo de alguém que acompanha de perto, são poucos, mas eles fazem um trabalho impressionante para a quantidade de parlamentares que são, né? Vamos falar um pouquinho de algo Sem dúvida, que... tem muita gente boa trabalhando pela saúde no Congresso. É verdade, e diga-se de passagem, em todos os campos políticos, né? Esquerda, direita e centro. Isso é bastante interessante e é bem... transpartidário, né, essa atuação. Mas vamos falar um pouco de uma coisa que particularmente a mim me entristece, mas acho que a você também, mas eu acho que aos gestores de saúde deve ser algo bastante doloroso. Os retrocessos que a gente está vivendo em áreas em que a gente ia muito bem. Queria até que você mencionasse mais do que o que eu vou mencionar, mas o principal talvez seja a vacinação, onde fomos referência mundial e conseguimos não só a redução da mortalidade infantil, mas zerar várias das doenças que estão presentes até em países desenvolvidos. E agora a gente está tendo uma desconfiança em relação à vacina que tem nos trazido para índices abaixo de 80%, 70%, em alguns casos 60%, quando já batemos em 90%, 95%, 98% de cobertura vacinal. Exato, é um quadro muito preocupante e é um quadro que vem diante da pandemia. A gente fez uma nota técnica recentemente olhando para a cobertura vacinal e acho que desde 2019, por aí, ela já vem caindo. Então, a gente tem um retrocesso muito grande e que quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira em sofrimento, né? Com a volta de doenças que estavam erradicadas e com condições que são totalmente preveníveis, né?
E acho que o importante de dizer sobre a vacinação é que é algo que a gente sabe fazer. Se tiver orçamento, se tiver campanha, se tiver organização, o Brasil é um dos países mais efetivos em vacina que tem no mundo. Então a gente precisa olhar para isso. E a gente precisa também olhar para uma série de coisas, assim, por exemplo, a cobertura da atenção primária no Brasil ela cresceu muito ao longo dos últimos 25 anos, mas nos últimos 5 ela está praticamente estagnada. Né? A gente tem ainda cerca de 1/3 da população que não tem acesso à estratégia de saúde da família, à atenção básica, e a gente precisa voltar a um processo de preenchimento desses vazios sanitários, né? Para que todo brasileiro tenha acesso a um profissional médico, a um profissional da enfermagem e ao manejo dessas condições. Porque se a gente não tiver isso na atenção primária, a conta vai sair mais cara. É o diabético que tem que amputar o pé, é a pessoa que tem um episódio agudo cardiovascular totalmente desnecessário. Então a gente precisa voltar a investir na atenção básica, na atenção primária de uma maneira mais sistemática. O Médicos pelo Brasil, que veio substituir o Mais Médicos, é um prenúncio de solução desse problema, de pelo menos diminuir um pouco esse problema dos grandes vazios de atenção básica, ou é preciso mais? Me parece que o Médicos pelo Brasil tem um problema de escala, né? Acabou que essa gestão entregou muito menos em termos de quantitativo de médicos alocados em territórios. E a gente tem um segundo desafio também, que é o programa Cuida Mais, que foi lançado, que foca muito em especialistas de saúde materna e infantil, que são importantes, mas que vão contra o desenho que a gente tem hoje da estratégia de saúde da família, né? Onde a gente tem uma equipe multiprofissional que atua com uma lógica territorial. Então, assim, a gente precisa de mais médicos de família, muito mais do que de especialistas na atenção primária. E me preocupa a gente ver a atual gestão enfatizando, talvez a partir de alguns interesses de classe mesmo, a colocação de especialista versus de médicos de família, por exemplo, que vão fazer um manejo muito mais amplo e holístico, né? Olhando para o território, olhando para a família, olhando para a comunidade das condições de saúde dos brasileiros. O tema saúde, ele é primordial, porque, como eu já mencionei lá no começo, ele mexe com a nossa vida, com a vida de todos os brasileiros. Mas há um segundo aspecto importante do tema saúde que eu queria abordar com você agora, que é a saúde como vetor de desenvolvimento econômico. E aí tem um tripé que eu queria abordar. O primeiro a gente já pincelou, que é a saúde suplementar, né? Você colocou que a gente tem um bom sistema de saúde privado, que é suplementar ao sistema público. Mas muitos gestores e políticos têm falado da necessidade da gente ter um complexo industrial da saúde, porque a nossa dependência externa, desde máscara, seringa, até grandes equipamentos, né, tomógrafos, ou até uma maca mais sofisticada, né, que seja elétrica, que se movimente, que é fundamental para o bem-estar do paciente, tudo isso a gente importa hoje. Sendo que a gente já teve um complexo industrial não maravilhoso, mas que dava conta de suprir boa parte dessas necessidades. E, por fim, falar também de pesquisa e desenvolvimento, de tecnologia, de gente na academia, nos laboratórios, estudando. A gente teve um bom exemplo aí com um desenvolvimento relativamente rápido da vacina brasileira em parcerias, né, internacionais, mas me parece que a gente também já esteve num caminho melhor no que diz respeito à pesquisa e desenvolvimento. É preciso não descuidar dessa questão também, né, de como investir em economia traz retorno também. Investir em saúde traz retorno também para a economia do país. Né? Perfeito. A gente tem um momento geopolítico onde nem sempre a gente vai poder confiar no comércio internacional, né, no sistema internacional de trocas, sobretudo em momentos que o calo aperta, né, como uma pandemia. Isso na pandemia, né? Exato. Exato. Então, assim, é fundamental a gente olhar tanto para o que é estratégico produzir, né? Então a gente olhar a partir de quais são as características de complexidade econômica que a gente tem no complexo industrial da saúde, no que a gente é bom e no que não tem nenhum jeito que não seja a gente produzir e fazer essas coisas, assim como também é importante inserir melhor o Brasil de uma maneira mais estratégica no comércio internacional, né? Então, um exemplo que a gente teve na pandemia foi o caso de Israel com as vacinas. O fato de Israel ser um lugar que tinha uma estrutura de dados que permitia uma relativa facilidade em ensaios clínicos, permitiu que o país estivesse sempre na fronteira assim, dos testes de vacina, da recepção desses insumos. E a gente viu também muitas falhas de negociação internacional mesmo, né? Então, acho que a gente tem que olhar para as duas coisas. Como a gente, assim,
entendendo no que a gente é bom e o que a gente precisa fazer, amplia o complexo industrial da saúde, não só sob uma ótica de o que é estratégico o Brasil ter, mas também quais são as potencialidades do Brasil enquanto exportador, enquanto um país que pode assumir uma liderança, né, nessa área, e também fomentar acordos de comércio que permitam que a gente tenha um acesso fácil e rápido a insumos estratégicos. E vocês, no IPSA, eu quero mencionar, né, o Instituto IEPS, né, Instituto de Estudos de Política Social, que você certamente encontra rapidamente numa busca na internet, com todos esses relatórios, estudos e notas técnicas que você mencionou. Vocês já têm uma ideia dessas nossas potencialidades? Porque é muito comum ver em outras áreas da economia as pessoas dizendo assim, nessa área a gente não tem competitividade, nem adianta investir porque a gente está muito longe da fronteira tecnológica. No caso da saúde, me parece que isso é um raciocínio possível, mas tem uma questão, como você colocou, é muito mais grave, que a gente precisa, em um momento de pandemia, por exemplo, que segundo vários estudos vão se tornar cada vez mais comuns, mais recorrentes, a gente pode passar por um bom aperto, como passou, né, no governo desrecomendando o uso de máscara, porque não ia ter máscara para os profissionais de saúde. Depois veio a onda de todo mundo produzir a sua máscara e ter ali uma máscara que não era perfeita, mas ajudava de alguma forma. Mas a gente passou por me permitam a expressão, por essa vergonha, né? De ter que desrecomendar o uso da máscara, a compra de máscaras, para que sobrasse máscara para os profissionais de saúde. Vocês, de alguma forma, mapearam assim, onde a gente tem potencial, onde é possível avançar? Esse é um tema que a gente precisa avançar bastante no IEPS ainda. Mas me parece que o caminho é estudar a complexidade, né? Então existem muitas teorias disso. A gente exporta vacina, por exemplo. Exato. Tem um pesquisador lá de Harvard, que é o Ricardo Hausmann, que ele vai olhar para esse tipo de coisa pensando como árvores e macacos, assim. Tipo, é muito mais fácil um macaco pular para a árvore que está mais perto do que da que está mais longe. Então, como que você entende o seu parque industrial, entende o que você é bom, entende se você tem engenheiro ou não, se você tem cérebros específicos pensando em certas coisas, e a partir daí entende o que você pode produzir, aonde que você pode ter uma vantagem competitiva a nível internacional. E me parece que a gente está cheio desses exemplos, né? A gente tem, por exemplo, o Hospital das Clínicas, que acho que é mais de 15% da pesquisa na América Latina de saúde sai do Hospital das Clínicas. A gente tem o Butantan, a gente tem a Fiocruz. E aí acho que tem um espaço muito grande para liderar tanto em tecnologias duras, medicamentos, mas também tecnologias leves, né? O Brasil é um grande inovador na forma de gerir o sistema de saúde. A estratégia de saúde da família nasceu no Brasil, os agentes comunitários de saúde nasceram no Brasil. Um protagonismo imenso nos transplantes. Então a gente também tem que entender como a gente olha para essas tecnologias leves e também ensina o mundo e como a gente também aprende conosco, né? A gente tem num país grande, federativo, diversas experiências interessantes em estados e em municípios, e muitas vezes a gente falha em aprender uns com os outros, né? A estratégia de saúde da família, por exemplo, ela nasceu de experimentos de política pública que foram feitos pelo governo do Ceará na década de 80 e 90, a cidade de Sobral. Então a pergunta é um pouco essa, assim, como que a gente vê, sabe, o que está rolando de bom no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, no Espírito Santo? Me parece que falta uma documentação dos casos de sucesso no Brasil ainda. Fora que com esse país continental a gente tem realidades endêmicas diferentes que nos tornam um grande laboratório de diversas realidades endêmicas, epidemiológicas, né? O potencial para isso também a gente tem, né? Lá no começo da entrevista, eu mencionei, você concordou que a gente vai relativamente bem, apesar de precisar melhorar e voltar a crescer na atenção básica, vai bem também lá em cima na alta complexidade, mas tratei de maneira um pouco genérica as atividades intermediárias, como o pronto atendimento, atendimento ambulatorial. Dentro desse enorme desafio, tem lugares em que a gente vai melhor ou que a gente vai muito pior. E eu pergunto isso conectado a uma coisa muito importante, que é formação profissional. A gente está formando uma quantidade razoável de médicos, odontólogos, então nem se fala. A gente causa inveja a outros países na quantidade de dentistas que a gente tem. Somos razoavelmente bem ali em enfermagem, mas me parece que não há uma coordenação adequada. A gente está ficando famoso, mundo afora, como um polo de referência em cirurgia plástica, em dermatologia, que está começando a faltar pediatra, geriatra, não está tendo. Como é que também deve se manejar essa questão e o que vocês já identificaram? Eu acho que o Ministério da Saúde deve se afirmar como uma autoridade sanitária
na hora de decidir quais vagas vão ser abertas e não vão ser. Esse controle hoje em dia é muito frouxo, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê é a dificuldade de fixar médicos em áreas remotas. É muito difícil atingir isso por mecanismos de mercado. Você precisa conseguir trazer as pessoas dessas áreas, pessoas que já têm vínculo com essas regiões, para as universidades brasileiras, por exemplo. Um outro exemplo é a saúde da família, que se a gente vê, a gente tem a gente tem muito mais médicos indo para especialidades do que para a carreira de medicina de família. A gente tem muitas vagas abertas, você vai ver isso na demografia médica, que não são preenchidas. Então a gente precisa fomentar também através de incentivos, sabe? Seja pelas bolsas, seja também por deliberar quais residências a gente vai abrir, onde, como, o que vai ser público e o que não vai, para a gente conseguir fazer esse match, né? Essa combinação melhor entre a oferta e a demanda que a gente tem. Já fomos, ali no começo da década de 80, um país de sanitaristas. Hoje é difícil encontrar um sanitarista, né? Um médico que seja generalista e focado nessas estratégias de atenção básica, né? Exato, né? A gente tem uma tradição sanitária imensa no Brasil e me parece que a gente precisa trabalhar melhor, né? Essa questão da gestão da saúde, assim. São competências muito diferentes, você saber operar uma pessoa e você Sim. saber implementar medidas de saúde pública, transporte sanitário, compras, né? Identificar epidemiologia. riscos epidemiológicos, por exemplo, tem tecnologia hoje para prever o surgimento de uma epidemia, né? ou de focos de algumas doenças, inclusive inteligência artificial, que a gente pesquisa muito pouco. Mas você tocou numa questão aí que sempre que ela é abordada, me impressiona como ela é uma solução relativamente simples e que ainda não foi de todo implementada. A gente tem alguns exemplos, mas ainda muito poucos. Está muito difícil levar o formado em Brasília, o formado em São Paulo para os rincões. Por que a gente não pega as pessoas dos rincões e forma em medicina? É uma solução tão óbvia e que até hoje, e que não é de hoje que se fala nisso, e que até hoje a gente vê muito pouco implementada. Qual é o panorama que você vê para que a gente pare de enxergar isso como aquele óbvio, aquele ridículo não implementado? Então, na Agenda Mais SUS, que é o documento de propostas do IEPS para as eleições presidenciais, a gente sugere duas coisas. A primeira é a criação de cotas nas universidades, nas carreiras, sobretudo da medicina, para pessoas que estão em áreas remotas, assim. Então, você olhar para as vagas dessa forma, sabe? 10, 20% das pessoas terem que vir de lugares que têm uma cobertura sanitária menor. A segunda coisa é a gente olhar para a universidade brasileira, sobretudo para as universidades públicas, de forma mais estratégica. Como que a gente consegue, né? A gente teve muito o exemplo do projeto Rondon, na segunda metade do século XX. Como que a gente amplia as atividades de extensão das universidades brasileiras nesses rincões? E aí tem até o caso de um conhecido meu que foi fazer um programa de infectologia no Pará e nunca mais voltou, teve filhos lá, não quer sair de lá. É isso, se as pessoas não criarem vínculo com os territórios, vai ser muito difícil elas ficarem. Pode pagar 30, 40, 50 mil reais, a pessoa vai ficar um ano e vai voltar, não tem jeito. Vai fazer seu pé de meia, vai comprar os equipamentos para montar uma clínica e vai embora. Exato. Para a gente terminar, o tema é muito amplo para um tempo relativamente pequeno. Eu queria falar de um desenho institucional, de algo que está previsto na Constituição, muito bem bolado, mas que a gente ainda tem dificuldade de implementar, que são os consórcios intermunicipais. Porque a saúde tem isso, né? Ela é responsabilidade do município, do estado e federal é responsabilidade de todo mundo. 5.570 municípios não conseguem cada um ter seu hospital e para isso foi criada a ideia dos consórcios intermunicipais. Temos bons exemplos, mas me parece que são mais exceções em relação a algo que deveria ser uma regra. Por que é tão difícil? Exato. Você tocou num tema importantíssimo, Lincoln, que é o que a gente chama da regionalização da saúde, né? Que é como Estado e municípios trabalham de maneira coordenada para você prover os diferentes serviços que o município, sobretudo os pequenos, não são capazes de prover. No IEPS a gente lançou um estudo faz um mês, mais ou menos, que mostra que as normas administrativas implementadas pelo Ministério nos últimos 20 anos não tiveram qualquer papel em induzir essa regionalização. Me parece que a primeira coisa que falta aí é orçamento. Enquanto a gente não tiver um orçamento regional, a regionalização e os consórcios, enquanto formato de provisão, vão ser mais um desejo do que uma coisa que acontece na prática. A segunda coisa é a gente ressignificar o papel dos estados, né? O desenvolvimento do SUS ele foi muito municipalista e o estado ficou um pouco sem lugar nesse sistema. Mas ele é o ator que pode ter capacidade institucional
para coordenar esse sistema, então, né, coordenar os municípios. Então a gente precisa ter, nesse novo ciclo do SUS, um protagonismo maior dos estados, que a gente já está tendo, né? A gente viu como na pandemia os governadores, os secretários estaduais foram as autoridades sanitárias mais importantes, né? Que definiram o jogo. Então a gente tem uma janela de oportunidade aí para ressignificar o papel do Estado, ampliar sua capacidade institucional para que ele consiga coordenar melhor essa relação Estado-município, tendo um impacto até em filas, né? Porque a gente, sobretudo a média e alta complexidade, fica mais com o Estado. Então, se essa coordenação não funciona bem, o processo de referência e contra-referência entre município e Estado, né, não vai funcionar. E a outra coisa é a gente documentar experiências locais. A gente tem uma experiência muito legal de consórcio na Bahia, a gente tem uma experiência de manejo de condições crônicas muito importante no Espírito Santo, a gente tem uma experiência de expansão do parque hospitalar e policlínicas muito interessante no Ceará. Me parece que falta organizar essas experiências e codificar elas de uma forma que isso seja um programa que pode ser adotado para todos os estados brasileiros, sabe? Perfeito. Arthur Aguilar, o tema não acabou, o que acabou foi o tempo, mas eu quero muito agradecer a sua presença, especialmente o seu poder de síntese, porque eu acho que a gente conseguiu cobrir um universo razoável de temas ligados à saúde com uma boa profundidade num espaço muito pequeno de tempo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi um prazer, Lincoln. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Além do tema saúde, nós temos outros 7 temas da gestão pública sendo abordados nessa série especial sobre eleições do programa Ponto de Vista. E eu te convido a assistir todos os episódios, compartilhar todos os episódios que você acessa por meio desse QR Code que aparece na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez e até mais.